Na visão que o Senhor Deus me concede nessa tarde, eu vejo uns pés caminhando descalços. E tem vestes compridas que chegam até o tornozelo. E eu vejo que está caminhando próximo a uma plantação de trigo. E quando essa pessoa caminha nessa plantação de trigo, eu vejo que do lado direito tem uma plantação de trigo e ele passa a sua mão direita sobre o trigo, como se acariciasse o trigo, como se apreciasse o trigo. Mas eu também vejo que do lado esquerdo também tem uma plantação semelhante ao trigo. E eu vejo que do lado esquerdo começa-se a manifestação de fogo, está pegando fogo. Eu vejo fogo laranja e vejo a cor preta, onde já o fogo se alastrou e consumiu o trigo. E eu percebo que o fogo não chega a consumir toda a plantação. Eu vejo que eu posso dizer que pelo menos 25% dessa plantação, semelhante a trigo, ou trigo, eu não sei, pega fogo. Percebo também que eu vejo na visão que não sei se é nuvem, eu não sei de que forma que essa água cai na plantação. E quando eu olho para mais perto, a visão se aproxima, eu vejo que essa água que cai, ela não cai em toda a plantação. É como se cada trigo, na sua individualidade, recebe essa gota de água dessa chuva. Não é todos que pegam a água, é só um na sua individualidade. E aí eu percebo que a gota de água cai nesse trigo, entra, é como se penetrasse nele, entrasse nele. Aí eu vejo descer pelo cabo e vai até a raiz e molha a terra aonde esse no seu particular, recebe essa água, esse trigo. Eu não sei como posso dizer, de forma que vocês possam entender. Assim foi a forma que eu encontrei, para que vocês pudessem entender o que eu estou vendo. Aí eu percebo que esse que recebeu essa água, ele começa a dar flor. Eu nem sei se trigo dá flor, mas é como se eu visse flor. Para que eu pudesse entender, eu creio que Deus me permitiu ver dessa forma, para entender que ele foi nutrido, que ele foi cuidado, que ele foi tratado, e agora ele está dando flor. Aí depois eu vi esse homem da visão, do início da visão, que está caminhando, ele vira para o lado aonde estava pegando fogo, aonde está essa plantação, aonde recebeu essa água, essa chuva. Ele está virado de frente, observando, ele está de frente, observando. E eu vejo que ele dá ordem para que, vou falar funcionários, vá até essa plantação e venha recolher esses trigos que estão dessa forma, onde eu creio que as flores viraram sementes. Eu não sei bem, mas eu percebo que esses homens estão no meio da plantação recolhendo esses trigos que receberam a água da chuva, que foram tratados e estão de acordo com o que ele viu que é bom. Ele está recolhendo, eu vejo que estão recolhendo. Aí eu vejo esses trabalhadores, esses funcionários, com os seus braços apoiando vários, recolhendo como se fosse um feixe mesmo no seu lado, como se com a mão direita pega e coloca sobre a mão esquerda, como se vai abraçar um montão assim, sabe? Recolhendo vários. Não está recolhendo toda a plantação, mas recolhendo esses que receberam a água da chuva. Esses que foram lá pegar esses trigos lá, eles trouxeram e recolheram e colocaram um montão assim do lado desse homem que tá lá em pé. Fez um montão bem alto, é como se chega quase assim na altura do peito assim dele, assim, da costela. Esse montão. E ele coloca a mão assim, apoiando a mão em cima, assim, como que quem diz assim que é dele, sabe? Que é pra ele ou é dele, alguma coisa assim. E de repente eu vejo que chega alguém lá, não é bem alguém na verdade. Eu tenho pra mim que foi um bicho, um demônio, Satanás. Parece que querendo dizer que não era dele ou que é dele, né? No caso é de Satanás, que Satanás é dono. Mas aí eu vejo que quando ele vai para falar alguma coisa, esse homem levanta a mão, estica a mão assim e estende a mão para esse demônio. E aí parece que ele vira as costas, sai andando e ele vai diminuindo de tamanho ao ponto dele sumir. E esse homem não precisou falar nada, só esticou a mão e ele virou as costas como quem entendeu o recado. E saiu andando e foi diminuindo de tamanho, cada passo que dava, ao ponto de sumir, desaparecer. Aí eu vejo que eles pegam esse montão ali, colocam numa carriola e carrega. E aí eu começo a me lembrar do que acho que João Batista falou, não me lembro se foi João Batista. Fala da eira, é isso. Eu vejo assim como se realmente disso daí, que foi separado, vai fazer essa limpeza. Eu vejo que vai levar assim para esse lugar aonde que vai, sabe quando joga o trigo para cima? O que é trigo
fica, né, a semente, e o que é palha sobe, né, e o vento leva, né, e aí eu vejo que eles vão fazer esse processo, e aí o Senhor começa a me lembrar do que tá escrito lá, que João Batista falou, que foi o que o irmão mencionou aqui, com a sua pá ele vem para limpar a eira. Depois que eu vejo esse processo que foi realizado com esse trigo que estava lá do lado esquerdo, que veio do lado do fogo, aí eu vejo ele também já apontando assim, esse homem apontando assim pro lado direito, onde tá o outro trigo que tá intacto, que tá bonito. E ele fala, eu vejo assim, eu não ouço ele falando, mas eu vejo ele assinando com a mão assim, aponta com o braço direito, aponta pro lado esquerdo, onde tá as plantações, e com o seu braço esquerdo, ele aponta para um lugar. Parece que é onde guarda o trigo. Aí eu vejo os seus funcionários com um trator, e eu vejo que nesse trator tem uma carretinha emendada no trator, aonde eles estão colocando esse trigo. Aí eu vejo eles levando esse trigo para um lugar, acho que é o celeiro que fala, tá levando para esse celeiro. E é engraçado que tem um monte de trigo lá dentro desse celeiro. E eu vejo que tem um carro. O carro, ele é tipo uma Paraty, que tá com a traseira aberta e tem uns trigo pendurado nele, tem uns trigo colocado. Esse trigo foi separado, tá lá dentro. E eu vejo esse carro levando esse trigo na estrada. Eu vejo a estrada de asfalto mesmo, levando para distante dali de onde eles estavam, parece uma fazenda, não sei, e levando esse trigo na traseira. E é um carro aberto, né, na traseira. E aí eu vejo entregando na mão de alguém, e esse alguém é bem grande, enorme, é uma mãozona gigantona assim, que pega esse trigo com a mão e ele pega esse trigo e coloca do lado dele. Eu creio que é o Senhor Deus, essa mão enorme. Disso tudo que eu vi até agora, eu entendo que o trigo do lado direito representa aqueles que já estão salvos, que vão ser arrebatados. Eu tô vendo agora outra. Eu vejo um lugar, parece que o lugar é gelado. As cores que predominam assim no ambiente é preto, cinza, névoa branca. Parece um lugar obscuro, assim, frio, gelado, e tem. Eu acho que são duas pessoas no barco, um barco preto. Tem a árvore que tem lá é preta. Tem um pato preto. Tô vendo um corvo também, não sei o que isso quer dizer. E essas pessoas estão pescando nesse lago gelado, frio. Aí quando que eu vou vendo assim o anzol descendo lá embaixo da água, eu vejo que lá no fundo tem uns peixe preto. Quando eu vejo assim, eu penso que tá morto, parece que tá morto, mas quando o anzol pega, captura e vai subindo para cima, levando para o barco, quando que o moço pega o peixe, que aparenta estar morto, ele coloca dentro do barco. Quando coloca dentro do barco, aí o peixe começa a pular, sabe? Aí eu vejo que ele tá vivo. O peixe está vivo. O peixe não está morto, mas parece que tá morto. Mas não está morto. Quando o moço pega e põe no barco, eu percebo que tá vivo. Ele começa a pular. Sabe quando você tira o peixe da água e ele começa a ficar desesperado? Eu vejo assim. E ele não tá mais preto. Ele tá da cor do peixe, normal. Aquela cor cinza que os peixes têm. Quando começou a visão, que eu vi o barco preto chegando, que aí eu vi que eles iam pescar, aí veio assim na minha mente aquela palavra que fala assim que é como o pescador que pesca todo tipo de qualidade de peixe. Depois ele separa os peixes que prestam dos peixes que não prestam. Aí tem que dar uma lida lá pra lembrar. Aí depois, né, que eu via que o peixe estava morto, que ele pescava, depois eu via que quando ele tocava e pegava para dentro do barco, ele estava vivo, né? Ou ele ganhava vida porque ele tocou, eu não sei. Eu sei que quando estava no barco, depois que ele tocava, que colocava ele no barco, ele estava vivo e limpinho. Eu vejo assim o canal mesmo, Azeite na Lâmpada, onde que o Senhor tá aí lançando a rede, né? Pescando, lançando seu anzol, pra ver quem vem ser, quem der a vida, né? No caso, porque assim, aqui na Terra a gente sabe, né, que pra ser salvo tem que morrer, né? Então, no caso, lá embaixo da água, os peixes estavam mortos. Então, é como se a mão dele alcança aqui na Terra, pega a pessoa morta, mas sobe a alma, né? Aí que representa a vida, quando o peixe tá no barco. Chega lá vivo, né? Também o Senhor Deus renova a minha visão, vejo de outra forma agora. Eu vejo umas mãos bem grandes, assim, manuseando um vaso. O vaso, a cor dele é uma cor, assim, preta e azul, sabe? Assim, bem, vaso, assim, bem, sei lá, simples, assim, bem... comparado ao final da visão, conforme o que eu vi, eu vou falar que esse é um vaso bem simples, assim, bem feio comparado aos outros vasos que eu já vi. Eu tô vendo ele manuseando esse vaso, carregando esse vaso, aí ele coloca num lugar, e aí ele pega e começa a derrubar uma água dentro desse vaso.
Eu não sei se é um azeite, eu não sei se é uma água. Eu sei que começa a entrar dentro desse vaso. E o vaso começa a subir o nível do líquido que ele está despejando dentro. E aí ele transborda, ele começa a transbordar. No que ele transborda por inteiro, ele se quebra, ele vira pedaços, ele vira pó. E esse líquido que está dentro desse vaso, ele começa a escorrer pela onde ele, no lugar onde ele colocou, parece uma mesinha, sabe? Aí ele começa a escorrer, e nisso que ele começa a escorrer, ele põe as suas mãos assim, e essa água ele segura numa mão só, assim, ele faz uma conchinha com a sua mão, e essa água que sai de dentro desse vaso quebrado, ele pega com a mão dele, assim, fica tipo na palma da mão dele, assim, como se fosse uma conchinha, e aí ele pega outro recipiente, esse recipiente eu pensei que era um vaso, mas quando eu começo a observar esse vaso, eu vejo que é como se fosse uma garrafa de vidro, porque é um vaso transparente e ele brilha. E aí eu pensei comigo, mas é uma garrafa de vidro, não é um vaso. Mas o Senhor Deus me fazia entender que do mesmo material que se faz o vaso de barro, do mesmo material também se dá para fazer a garrafa de vidro, que também é do barro. A areia faz vidro, né? Do vidro vem areia. Ele me fez entender isso. E aí ele me fez entender que aquilo também era um vaso. Mas era transparente, parecia uma garrafa de vidro. E ela era brilhosa, assim, bonita, sabe? E aí ele pegava esse líquido e colocava dentro dessa garrafa. Eu entendo que ali é a alma da pessoa, como se a pessoa representa o vaso. E todas essas visões que o Senhor está me concedendo hoje se trata do canal Azeite na Lâmpada, onde a pessoa realmente vai dar a vida, né? Onde vai haver essa separação entre o joio e o trigo, lá da primeira visão, né? O joio e o trigo, onde o Senhor Deus vai separar aqueles que vão dar a vida. Na segunda visão, os peixes mortos representam aqui na Terra, que está morto espiritualmente, mas através do canal, dando a sua vida, né, vai viver a vida eterna. Por isso que quando ele pegava, com ele no barco estava vivo, porque representa o reino de Deus, onde as pessoas estão vivas. E agora nessa visão eu via também esse vaso se quebrando, e eu tenho para mim que esse azeite, essa água era a palavra de Deus, e o entendimento pelo canal, o Espírito ministra e azeite na lâmpada, que entrava na pessoa que representava o vaso, e esse vaso se quebrando é ela indo dar vida, e quando escorria esse líquido era a alma da pessoa, aonde Deus pegava com a palma da sua mão e colocava num recipiente novo, representando um corpo novo, um corpo de glória, incorruptível. Muito bonito, inclusive. Essa parte da visão aqui me faz lembrar daquela palavra que fala que o machado está posto à raiz da árvore. Aí eu vejo o cara do machado tirando o machado do tronco da árvore e ele põe nas suas costinhas e sai andando, vai embora, no caso. Aí parece que a árvore tá lá e eu não sei se é um raio, que aí nela começa a pegar fogo. Lagartas vem e come também, começa, antes do fogo, né? Começa a comer ela, aí o raio cai nela, começa a pegar fogo. Só que antes dela ser toda consumida pela lagarta e pelo fogo, depois da lagarta, aí eu vejo que cai um fruto da árvore, parece uma maçã, ele cai, né, inteiro, intacto, bonitinho, assim, cai esse fruto. E aí parece que essa mãozona vem, pega esse fruto e leva pra casa dele. E aí ele parte a fruta no meio, parece uma maçã. Só que ele parte no meio e aí tem um grão enorme, assim, dentro dessa maçã. E ele pega pra dentro da sua casa e ele leva pra dentro de um recipiente, parece um vaso esses vasinhos de plantar árvore, só que ele é transparente. E ele coloca bem no centro desse vaso, parece um copo de vidro. E aí ele coloca bastante água, não tem terra, só tem água só. E ela cresce e ela vira outra árvore mais bonita ainda e mais forte ainda. Uma árvore muito bonita e muito forte. Melhor do que a primeira. Eu também entendo que é a pessoa que vai dar vida também, porque eu entendo assim, o Senhor Deus me fazia entender que o arrebatamento, o dia e a hora, ninguém sabe. Tem algumas profecias que precisam ser cumpridas, sendo que elas já estão cumpridas. O dia e a hora, quem vai decidir é o Senhor, conforme a paciência dele com relação a tudo que tem para acontecer aqui na Terra, comportamento dos seres humanos. Deus que decide o dia e a hora. Aí eu entendi assim, né, que tem gente que se o arrebatamento não acontecesse, quando ele vai acontecer, se a vida continuasse normal, essa pessoa, ela ia continuar a sua vidinha terrena e ela ia perder a chance de salvação. Por quê? Porque ela não ia se atentar para Deus. E ela morreria de qualquer situação que fosse. Outras por doenças, outras por acidentes, outras de qualquer forma aí que ela desse lugar conforme a vida dela continuasse na terra. Então, quando esse homem tira o machado
da árvore, eu entendo isso, que essa pessoa que já era pra falecer de alguma outra forma, perder a salvação dela de alguma forma, ela tá tendo agora a chance e a oportunidade de estar dando a sua vida para salvação. Então é até uma esperança para essas pessoas que, se não fosse o arrebatamento acontecer e não fosse os canais para acontecer, essa pessoa ia perder a salvação dela de qualquer forma. Então eu entendi dessa forma, que essa pessoa está ganhando a chance também de conhecer o Senhor Deus. Pelo fato do arrebatamento acontecer, ninguém vai ficar incrédulo quando isso acontecer. Então essa pessoa vai se atentar e vai dar a vida. Então, no caso, esse fruto que ela dava era a obediência de dar a vida. Foi o único fruto que ela deu, mas graças a Deus ela deu esse fruto. E o Senhor Deus, pegando essa semente, pegando a alma dela, que está dentro da semente, né? E colocando num corpo incorruptível, né? Um corpo de glória. Salva, essa árvore está salva, essa pessoa está salva.